Incêndios na Amazônia e crise diplomática entre Brasil e França repercutem no Senado e desmatamento pode ser investigado em CPI. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe relatório da reforma da Previdência, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E reforma tributária também tramita na Comissão de Constituição e Justiça, que faz a segunda audiência pública para debater a proposta. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal se reuniram hoje com o presidente Jair Bolsonaro para discutir ações de combate às queimadas na região. O assunto repercutiu entre os senadores. No encontro, Bolsonaro disse que as queimadas na região amazônica exigem união entre estados e governo federal. E que nós possamos decidir o futuro da Amazônia com racionalidade. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou na última segunda-feira que rejeitará a ajuda de 20 milhões de dólares do G7, anunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para ajudar a combater o fogo. A recusa do governo brasileiro repercutiu entre os senadores. Não dá para respeitar um presidente que fala grosso com os franceses, mas fala fino com os americanos, tentando entregar nossa riqueza para os americanos. Um país como o Brasil, em déficit fiscal, quando o próprio presidente há alguns dias disse que não tem estrutura para dar resposta à catástrofe que acontece na Amazônia, pode se dar ao luxo de um país pobre como o nosso abrir mão de 20 milhões de dólares de ajuda internacional, que não é de um país, é dos 7 países mais ricos do mundo? A melhor forma de assegurar nossa soberania, especialmente na região amazônica, é promover a exploração sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais. Esse é o caminho racional, justo e soberano que o Brasil deve seguir. Além da questão monetária, há um aspecto de relacionamento internacional, de trato político no campo das relações exteriores. O gesto brasileiro passa uma mensagem para o mundo, especialmente para os países que estão oferecendo apoio. E isso pode ter reflexo em outras tratativas entre esses mesmos países que estão no foco da discussão. Senadores governistas defenderam a atitude de Bolsonaro, argumentando que o Brasil tem condições de acabar com as queimadas. Dizer que o Brasil reúne todas as credenciais para lidar com os desafios da política ambiental de forma soberana, sem interferência externa. Nós estamos nos virando como podemos. Está aí, o Exército está lá com o GLO em praticamente 48 horas o Exército mobilizou, os soldados do Exército Brasileiro estão ajudando no combate aos incêndios, os governadores estão empenhados, né? E a sociedade brasileira também está empenhada. Agora, os recursos são bem-vindos sim, agora desde que cheguem, primeiro, para a administração nossa, sem a opinião dos países que façam as suas doações. Agora, querer mandar no país, no Brasil, ninguém aceita. O mais simples e o mais humilde dos brasileiros não aceita. Imagine nós no Congresso e o presidente da República. As discussões no Congresso sobre a Amazônia devem ficar concentradas na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A previsão é de que o colegiado seja instalado nesta quarta-feira. Composta por 11 senadores e 11 deputados, a comissão será presidida pelo senador Alessandro Vieira. A estagiária Marília Sena foi supervisionada pela equipe de jornalismo da TV Senado. E o senador Randolfo Rodrigues quer investigar o avanço do desmatamento na Amazônia por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. O senador disse que já tem as 27 assinaturas necessárias para a instalação da CPI. O que está ocorrendo na Amazônia, a tragédia ambiental que ocorre na Amazônia nesse momento, foi um crime calculado, cometido por várias vertentes. Desmantelamento do IBAMA, desmantelamento do ICMBio, redução do orçamento, da dotação orçamentária do Ministério do Meio Ambiente,
redução da dotação orçamentária de programas de prevenção e de combate ao fogo, como é o caso do Previfogo, redução de 50% neste caso especificamente do Previfogo. Foi noticiado que teve um dia do fogo programado e organizado em que o Ministério Público Federal noticiou antecipadamente às autoridades que iria ocorrer e não teve providências. Então, diante dessa circunstância, compreendemos que é necessário uma comissão parlamentar de inquérito que seja propositiva, mas ao mesmo tempo que investigue o crime que está ocorrendo, o crime que está em curso na Amazônia. Inclusão de estados e municípios em uma proposta de emenda à Constituição paralela e novas fontes de arrecadação. Essas são algumas das mudanças apresentadas hoje pelo relator da PEC da Reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati. A leitura do relatório está marcada para amanhã, às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Tasso Gereissati entregou o parecer da proposta de reforma do sistema previdenciário ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O relatório retira alguns pontos da PEC aprovada pela Câmara dos Deputados e traz anexadas alterações sugeridas na forma de uma nova proposta de emenda à Constituição, para que a tramitação do texto que está nas mãos dos senadores não seja afetada. Essas supressões não tem dentro do texto nenhuma consequência de que ela tenha que voltar para a Câmara. Então, esse texto, onde nós só fizemos supressão, vai ser votado aqui e, se aprovado, vai direto para a promulgação do presidente do Congresso, presidente Davi. São 4 as supressões propostas. Uma delas desvincula a linha de pobreza do benefício de prestação continuada à Constituição. Outra acaba com a possibilidade de aumento da regra de pontos para a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos. A terceira assegura as autonomias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto à instituição de contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. E a última garante segurança jurídica para o financiamento dos regimes próprios. Entre as mudanças propostas pelo relator para tramitar paralelamente ao texto da reforma da Previdência estão a permissão de que os estados, os municípios e o Distrito Federal adotem as mesmas regras da PEC 6 em seus regimes próprios de previdência social e o aumento em dobro da cota de pensão por morte para os dependentes de até 18 anos de idade, passando para 20%. Além disso, o senador pretende colocar em votação o fim da isenção de contribuição previdenciária para agroexportadores e entidades filantrópicas, o que, segundo ele, vai aumentar a economia em 10 anos. Nós vamos dar uma economia para a União, somente para a União, tirando o que nós atenuamos na questão social, principalmente, e acrescentando essas receitas, nós vamos dar à União uma economia de cerca de 1 trilhão, ou seja, aquilo que o governo pediu. Portanto, mais do que veio da Câmara. Na opinião do presidente Davi Alcolumbre, o parecer é importante para o equilíbrio das contas dos entes federativos e para a justiça social. O relatório do senador Tasso contempla o que os senadores buscaram desde o primeiro momento, como Casa da Federação, a inclusão dos estados e dos municípios na votação dessa reforma. Ela não pode ser uma reforma pela metade. Equilibrar as contas do Estado brasileiro, do governo federal, seria muito ruim se nós não pudéssemos fazer esse mesmo ajuste, ou pelo menos dar a oportunidade para esses estados e municípios aderirem a esse programa, que é uma novidade no relatório do senador Tasso Gereissati, para que os estados e os municípios possam aderir a essa emenda constitucional e fazerem as suas reformas. A presidente da CCJ informou que o relatório será lido na comissão já nesta quarta-feira. O relator me disse que vai usar mais ou menos 30 minutos do tempo para a leitura. Eu dou vista automática coletiva sem discussão.
A proposta de reforma da Previdência estabelece regras de transição para a aposentadoria de servidores federais. Veja os principais casos permitidos no texto que foi aprovado pelos deputados e está em análise agora aqui no Senado. Como ficam as regras de transição para servidores públicos terem direito à aposentadoria pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados? Quem já está no Serviço Público Federal pode optar por uma das regras de transição para a aposentadoria, caso seja mais vantajoso. De acordo com uma delas, mulheres terão que atingir idade mínima de 57 anos e homens de 60. Além disso, deverão cumprir um pedágio equivalente ao mesmo número de anos que faltar para cumprir o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 e 35 anos. Além de 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Outra regra prevista é uma transição por meio de uma pontuação que soma o tempo de contribuição mais uma idade mínima, começando em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A regra prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, tendo duração de 14 anos para as mulheres e de 9 anos para os homens, ou seja, até alcançar 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens. O tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para elas e 35 para eles. A idade mínima começa em 56 e 61, passando a 57 anos e 62 anos, respectivamente, a partir de 2022. Os servidores deverão contar ainda com 20 anos de serviço público e 5 no cargo. E o cálculo dos benefícios e regras de transição da nova Previdência para servidores e funcionários públicos também foram debatidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Protegido pela Constituição de 1988, quem trabalha no serviço público passou a perder direitos previdenciários a partir do final da década de 1990. O direito de se aposentar com o salário integral é um deles. O artigo 6º exige 55, o exemplo de uma mulher e homem, 55 de idade para a mulher, 60 para o homem e a integralidade é plena. Já o artigo 4º da PEC 6 exige 62 para a mulher, 65 para o homem. Olha só o quanto de tempo que eles vão ter que continuar ainda em atividade para ter essa integralidade. E vai dar uma integralidade mitigada pela metade. Se a gente chamava servidor público de privilegiado, pelo amor de Deus, isso está acabando ou acabou, porque agora nós estamos com regras praticamente iguais do regime geral. Este debatedor mostrou que o problema da Previdência não é de arrecadação, e sim de administração. Não tem por que ter déficit, é só administrar direitinho. Só isso. É só administrar direitinho que sobra dinheiro. Por que vocês acham que os bancos estão loucos para pegar a Previdência? Gente, banco não joga dinheiro fora, o banco não rasga dinheiro. Eles estão loucos para pegar esse negócio porque eles sabem administrar, eles sabem que bem administrado dá um lucro enorme. E nós vamos entregar esse lucro para eles assim, de mão beijada? Sobraram críticas. A proposta que está sendo debatida... Não há número aberto para que a gente possa saber como foi calculada esta reforma. Em que base foi calculada essa reforma para poder chegar naquele número fabuloso de uma economia de 1 trilhão e pouco, que agora caiu muito para 900 e poucos bilhões, que serão retirados dos trabalhadores e repassados para o capital. Claro que há necessidade de reforma, mas uma reforma justa, uma reforma que busque um entendimento igualitário e que nós tenhamos, o brasileiro tenha, quando ele assinar a sua carteira de trabalho, no primeiro dia de trabalho dele, que ele tenha uma segurança jurídica sobre o quesito aposentadoria. Nem o Senado foi poupado. O Senado está se apequenando, porque ele está se submetendo a uma situação de subserviência como um mero carimbador, mero protocolar. Eu falei, olha, mas se tiver mudança substancial, tem que voltar à Câmara. Que volte à Câmara! Mas nós não podemos violar os direitos sagrados do nosso trabalhador. Outra importante proposta de emenda à Constituição está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para amanhã, às 10 horas. E, se aprovada, segue para a votação em plenário à tarde.
É a cessão onerosa, considerada uma prioridade para os governadores dentro do novo Pacto Federativo. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Soraya Mendanha. Boa noite, Soraya. Boa noite, Eni. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que essa PEC da cessão onerosa, que permite que os recursos arrecadados pela União nos leilões de petróleo sejam divididos com estados e municípios, vai ser votada na tarde desta quarta-feira no plenário do Senado e já em primeiro e segundo turno. Pela manhã, o relatório do senador Cid Gomes vai ser lido e votado na CCJ e à tarde a proposta segue para o plenário. Lembrando que essa PEC faz parte da revisão do Pacto Federativo. A gente está construindo um texto de consenso que contemple todos os atores nesse processo. Todos os senadores estão sendo consultados. E, ao mesmo tempo, a interlocução no Ministério da Economia. Então, o meu desejo, a nossa decisão é trazer, a partir da votação na CCJ, para o plenário. Eu também vou consultar os líderes e pedir o apoio para a quebra de interstício dessa matéria, para que a gente vote amanhã em primeiro e segundo turno e devolva a matéria para a Câmara dos Deputados. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, garantiu que o combate à corrupção não ficará prejudicado com as mudanças no COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A audiência era para discutir a política de juros e crédito, mas alguns senadores manifestaram preocupação com a transferência do COAF, que está no Ministério da Economia, para o Banco Central. A medida provisória editada pelo governo permite que pessoas que não são servidores possam trabalhar no COAF. Já em seu quadro técnico, pode ser integrado por ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, por militares e empregados cedidos ou requisitados, e por último, por servidores efetivos. Não há um risco de que a estrutura administrativa atual do Banco Central conflite com a da Unidade de Inteligência Financeira? O presidente do Banco Central disse que a ideia de trazer pessoas de fora foi dele e que o objetivo não é facilitar indicações políticas que possam atrapalhar investigações. O COAF, na verdade, é um grande banco de dados, gente, é um Big Data. Só que hoje ele usa o servidor da Serpro, ele é lento, custa caro. Então, a primeira coisa que eu pensei é como é que eu posso fazer uma inovação tecnológica no COAF. Eu preciso ter dados nas nuvens, eu preciso ter um procedimento melhor, mais rápido e mais seguro. Nessa ideia de ter uma inovação tecnológica no COAF, a primeira coisa que eu pensei eu devia trazer uma pessoa de tecnologia de fora para organizar isso. Como muitas empresas fazem, e eu fiz isso no mundo privado e funcionou. Eu, na minha cabeça, em nenhum momento tinha que era uma indicação política, isso nem passou pela minha cabeça, mesmo porque, quando nós olhamos a medida provisória, só quem pode indicar é o presidente do Banco Central, que é uma figura não política. Sobre as taxas de juros, senadores afirmaram que elas continuam altas, apesar das reduções na taxa Selic feitas pelo Banco Central. 12 milhões de brasileiros estão desempregados pela metodologia do cálculo do IBGE. E nós vivemos um cenário no Brasil que é aquele que, de um lado, nós temos uma inflação sob controle, do outro lado, nós temos uma taxa Selic de 6%, que não representa na ponta para aqueles que buscam crédito, seja para consumir, seja para empreender como micro, pequeno, médio e grande empreendedor, juros que estejam dentro do patamar internacional. Roberto Campos Neto lembrou que o principal fator para o nível da taxa de juros é a inadimplência. Os bancos cobram taxas elevadas porque embutem o risco de calote. Por isso, o Banco Central trabalha para ampliar a educação financeira no país. Hoje nós encontramos pessoas que tomam modalidade de crédito muito caras e que poderiam estar tomando modalidade de crédito mais barata. Dou um exemplo claro. A gente encontra pessoas que estão fazendo faculdade baseada no cheque especial. Ou seja, estão fazendo faculdade e pagando a faculdade em cheque especial. Você pergunta, por que você está fazendo a sua faculdade pagando no cheque especial? Por que você não faz o FIES, que é uma linha muito mais barata? A resposta geralmente é porque eu não gosto de ter crédito a longo prazo. Então aí denota uma clara falta de educação financeira que nós estamos endereçando e temos um programa grande para isso.
Na Comissão de Constituição e Justiça, tramita em paralelo com a reforma da Previdência a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema tributário. O texto prevê a extinção e a unificação de tributos. Hoje foi realizada a segunda audiência pública para debater a proposta e o relator da matéria na comissão, o senador Roberto Rocha, disse que vai apresentar seu relatório nos próximos dias. Nós temos assim um consenso entre todos nós, brasileiros, da necessidade de reformar o sistema tributário, que é um dos principais entraves para a criação de um sistema mais justo de cobrança de impostos, condição essencial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O que nós desejamos aqui é extrair a média da opinião. Tem coisa boa numa proposta, tem coisa boa na outra. A gente vai tentando ver se constrói uma convergência. E esse é um desafio para o futuro do país, para o presente e para o futuro. Nós temos que ajustar esse sistema, que é um verdadeiro manicômio tributário, para poder fazer o país avançar. Então, para apresentar uma solução, nós estamos aqui discutindo a PEC 110, que foi assinada pelo presidente do Senado, subscrita por 66 senadores, a maioria absoluta do Senado Federal. Acho que nós apresentaremos o nosso relatório dentro de poucos dias. E eu, no papel de mediador dessa importante audiência pública e de outras que virão, essa é a segunda audiência pública que nós estamos fazendo, e observe, paralelamente à proposta que está em discussão no Senado da reforma previdenciária. Por isso que, dada a importância do tema, a gente está botando para andar. Nós não podemos perder tempo. E a terceira audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária está marcada para quinta-feira, às 14h. O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, é um dos convidados para o debate. Mudanças na Lei de Comunicação Audiovisual podem assegurar o acesso dos consumidores à programação audiovisual via internet sem adesão aos pacotes das TVs pagas. Esse foi o tema de um intenso debate em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Celular na mão, crescem as alternativas de entretenimento ao gosto do espectador em qualquer lugar, a qualquer hora. No mercado das comunicações, TVs por assinatura enfrentam a concorrência dos aplicativos que transmitem vídeos e filmes por streaming via internet. Depois de um pico de 20 milhões em 2014, o número de assinantes de TV caiu para 17 milhões em maio de 2019. A lei que rege a comunicação audiovisual de acesso condicionado, as TVs por assinatura, é de 2011. Ela estabelece limites de propriedade. Quem produz não pode distribuir e quem distribui não pode produzir. Mas e os aplicativos? Eles não pagam ICMS, contratam talentos, produzem filmes, séries e agora vendem transmissão de eventos esportivos direto ao consumidor. Julgando-se prejudicada, a Claro entrou com uma denúncia contra a Fox Plus junto à Anatel. Ela exige que canais da internet sejam acessados apenas por quem paga os pacotes da TV por assinatura. Num outro aspecto da questão, nos Estados Unidos, a AT&T acaba de comprar a Warner Media. Só que no Brasil, a AT&T já é dona do grupo Sky. Isso não seria permitido pelas leis brasileiras em vigor. Defender que o que a Fox faz não é ilegal, eu acho que é uma afronta à lei. Mas não, eu não vim falar isso aqui, até porque a Anatel não definiu o mérito e até porque a Justiça também não definiu o mérito. Eu acho que isso é uma situação que a gente tem que estudar com mais calma. Um projeto do senador Vanderlan Cardoso muda a lei. Em audiência pública na CCT, especialistas e representantes dos diversos setores interessados debateram o tema sem consenso. É preciso garantir que também nas aplicações na internet haja a obrigação de oferta de conteúdo nacional independente, proteger a economia nacional e garantir que o consumidor tenha acesso à diversidade. A revisão das regras tem que ser feita de forma equilibrada, a ponto de se evitar assimetrias, em que empresas estrangeiras sejam beneficiadas em detrimento de empresas brasileiras. O projeto de lei está programado para a pauta de amanhã, quarta-feira, como terminativo. Nós precisamos de legislar. E este espaço anárquico, sem lei, ele cresce a cada dia.
em todas as áreas. E o principal responsável, no meu entendimento, pelo aumento desse espaço anárquico, é justamente a tecnologia. Então, abordar uma lei tentando aperfeiçoá-la, eu acho que é um bom projeto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.